Já estamos gravando, tá? Já, logo, logo, daqui a um minuto nós começamos a aula. Bom, 8h30, né? Então começamos a nossa aula. Já estou apresentando para vocês aí a, a tarefa, né? Vocês já devem estar uh, assistindo a tarefa, né? E vamos aí para as, as análises, as avaliações de cada uma dessas questões, ok? Pouca gente, eu sei que o horário é ruim, muita gente, né? Fica difícil acessar esse horário. O importante é que a aula está gravando e aí quem quiser depois, mais tarde, participar, poderá, através do Moodle e do YouTube, acessar a aula. Ronaldo, tu está enxergando aí? Pode ler a primeira questão para a gente? Sim, senhor. Pergunta 1. De acordo com a teoria das finanças públicas, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. Assinale a opção falsa no tocante a tais circunstâncias. Professor, eu coloquei Opa, tá cortando para ti. Então repete. Oi, Ronaldo, Oi, repete que cortou um pouco. Fala de novo. tá bom. De acordo com a teoria das finanças públicas, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. Assinale a opção falsa no tocante a tais circunstâncias. Deu para ouvir agora? Tá, perfeitamente. Bem, professor, eu coloquei, pelo que eu li ali, estruturas de mercados em concorrência perfeita. Perfeito, é isso aí. Ou seja, bens públicos, a gente viu já na cadeira, né, de que os bens públicos, eles não se dadas as características que eles têm de indivisibilidade, de custo marginal zero, de não rivalidade no consumo, de não se aplicar adequadamente o princípio da exclusão, tá? Devido a uma série de características que um bem público possui, uh, surge uma situação de falha de mercado e surge a necessidade de o Estado, de uma forma ou de outra, prover bens que têm essas características. Já falamos, a defesa nacional, praças, estradas, certos serviços públicos, o sinal de rádio, né, serviço de serviços de muitas vezes de manutenção, serviço de esgoto, né, serviço de recolhimento de lixo, né, aí se confunde um pouquinho com o monopólio natural, mas, né, é uma falha de mercado. Externalidades também, né, é outra falha de mercado, né, porque o ótimo social é diferente do ótimo privado. Monopólios naturais, agora eu falei, né, a questão assim, de alguns serviços serem mais eficientemente prestados, se forem prestados por apenas um servidor, por apenas uma organização. Recolhimento de lixo, corpo de bombeiros, oferecimento de água potável, distribuição de luz elétrica, principalmente para áreas rurais, né? Seriam monopólios naturais. E mercados assimétricos, nós vimos aula passada, né, que a assimetria de informação determina uma desigualdade de informação entre comprador e vendedor e, por consequência, né, um mau funcionamento do mercado. Então, o que é falso aí? Estruturas de mercado em concorrência perfeita. Alguma dúvida, algum questionamento? Não, de minha parte não. Mas eu Então tomei vamos. muito por base aquelas coisas que o senhor falou em aula, é mais do que aquilo que tinha no texto, porque me lembro que o senhor falou algumas vezes sobre esse ótimo de Pareto, né? Eu até Sim, dei uma sim. olhada, mas na realidade me baseei mais no que o senhor disse. Perfeito. Segunda, passei aqui, né? Vamos lá, toca a ficha. Pergunta 2. Explique.
como o problema de seleção adversa dificulta a determinação do valor do prêmio de seguro-saúde. Tá. O que é o valor do prêmio de seguro? É aquilo que a gente paga para ter um plano de saúde, ok? Bom, e aí acontece o seguinte, ó. O problema de seleção adversa é hidden information, né? É informação oculta, né? Pré-contratual. E aí, no caso da área da saúde, quem é que tem melhor conhecimento do estado de saúde? É a seguradora ou é a pessoa, ou é o indivíduo? Quem é que sabe do seu histórico, dos problemas que geralmente tem? O indivíduo. É o indivíduo. Então, tu tem uma assimetria de informação entre a seguradora e o indivíduo. Tá, tudo bem. E muitas vezes esse indivíduo oculta essas informações, hidden information, né? A informação oculta pré-contratual. Tá? Então, o que acontece? Né? Se o indivíduo pode esconder, se a seguradora não conhece o perfil do tipo do segurado, do seu cliente, né? O valor do prêmio de seguro, ou seja, o valor que o indivíduo tem que pagar, poderia ser maior do que o valor adequado para o bom funcionamento do mercado. Tá? Vamos supor que a seguradora estabeleça um valor de 200 e o valor adequado, o valor que o indivíduo está disposto a pagar, dado seu histórico de atleta, né? O histórico de atleta é bom, né? Me lembrou o Bolsonaro, mas tudo bem. Dado o seu histórico de jovem, saudável, não fuma, não bebe, papapá. Ok, o que vai acontecer? Se esse valor do prêmio de seguro for muito superior ao valor do que as pessoas mais saudáveis estão dispostas a pagar, né, poderá expulsar essas pessoas, né, expulsar os segurados, entre aspas, saudáveis, né, aumentando a proporção de segurados, entre aspas, não saudáveis. O que seriam os não saudáveis? As pessoas que têm um histórico de doença, as pessoas que são mais velhas, né, que já têm comorbidade, aquela história toda. Se tu altera essa proporção, aumentando os não saudáveis em relação aos saudáveis, tu vai ter uma carteira de segurado desequilibrada, tu vai ter um aumento nas tuas despesas, né, em função de que os teus clientes vão demandar, né, o teu perfil de clientes vai demandar uma quantidade muito maior de serviço. Então, esse desequilíbrio, né, vai gerar aumento nos custos, né, e, por consequência, a seguradora vai ter que aumentar o valor do seguro, vai ter que aumentar o valor do prêmio do seguro, vai ter que aumentar o valor do que a pessoa paga mensalmente para o seu plano. Na medida em que ela faz isso, ao invés de melhorar a situação, ela piora a situação, porque o aumento vai expulsar cada vez mais os saudáveis, né, e manter apenas aqueles realmente que não são, que necessitam ou veem no plano de saúde uma saída para a sua situação, dado que demandam muitos serviços de saúde. Pode ocorrer uma situação extrema que o plano de saúde fica completamente inviabilizado, né? Porque o valor do plano de saúde é tão alto que só uma parcela realmente dos segurados não saudáveis vai estar no plano de saúde, inviabilizando totalmente a lógica do plano de saúde. A lógica do plano de saúde basicamente é os saudáveis sustentar, manter os não saudáveis, né? Manter os custos dos não saudáveis. E os saudáveis acreditando que lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 25 anos, quando ficarem mais velhos, quando ficarem com comorbidades, serão sustentados por uma nova onda de saudáveis. Entenderam? Sim. O professor não seguiria mais ou menos a lógica do que seria a Previdência Social, de que os mais novos que estão entrando no mercado ajudariam a sustentar os aposentados? É uma lógica, não é exatamente igual, mas é parecida. Tá? Só que aí não tem hidden information, né? Não tem informação oculta, tal, não tem. Mas é isso, né? Ou seja, a gente chama isso de, na Previdência Social, a gente chama isso de pacto de gerações, né? Os jovens sustentam os velhos, esperando que lá na frente os novos jovens, né, as crianças, aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, vão sustentar
esses atuais jovens. É essa a lógica. Eu respondi da seguinte forma, não sei se contempla, né, a questão. Eu coloquei assim que a informação oculta ou pré-contratual faz com que o valor do prêmio seja maior do que o adequado, expulsando os segurados saudáveis e aumentando o número de segurados não saudáveis, o que aumenta as despesas da seguradora. Sim, respondo um pouquinho mais detalhado. Depois da minha explanação, né, eu acho que tu pode detalhar um pouquinho mais a resposta. Não está errada, mas podia ser um pouco mais detalhada. Ok. Próximo. De que forma o problema de risco moral afeta a eficiência econômica de um setor ou uma atividade? O que tu respondesse? Eu não sei se ficou legal, senhora. Ficou meio resumido. A Ana ou a Bruna querem responder? Podem responder pelo chat, se quiserem. Pelo jeito não querem, né? Estão quietas aí. Bom, então vamos lá, Ronaldo. O que acontece, tá? O seguinte, ó. O senhor quer que eu exponha o meu resumo? Eu posso botar, não tem problema. Não, primeiro eu falo, depois se tu achar que tem a ver com o que eu falei, tá? Tá bom, tu expõe, tá? Tá bom. Bom, vamos lá. O que acontece aqui, tá? Hidden action, né? Ação oculta, né? No caso do risco moral, porque é pós-contratual. Tá? Então, o que acontece? No problema de moral hazard, risco moral, né? Os participantes têm a mesma informação quando a relação é estabelecida, tá? E a assimetria, ela surge basicamente pós-contrato, uma vez que o contrato tenha sido firmado, né? O principal, que seria aquele, vamos supor, na relação entre seria a seguradora de automóvel e o agente, né? Em relação ao agente principal, que a gente vai ver um pouquinho também, não deu para ver essa parte em aula, mas a gente vai ver possivelmente depois da prova, né? Nessa relação agente principal, né? Nessa relação contratual entre segurado e seguradora, né? A seguradora não tem como ver o que o proprietário do carro vai fazer depois de estabelecido o seguro. Será que ele vai continuar comportando da mesma forma que ele se comportava antes, tendo cuidado, estacionando o carro, botando trava, evitando de colocar em locais escuros, dirigindo com cuidado, ou se ele vai mudar o seu comportamento em função de ter o seguro, de ter a garantia de ter cobertura plena. Tá? E outra coisa, a seguradora não tem como monitorar, né, o comportamento do pós-contratual, né, o comportamento do segurado. Então, o que acontece? Eu poderia dar outro exemplo, por exemplo, na relação empregado-empregador. Claro que existe a possibilidade de monitoramento, mas muitas vezes é difícil. Por exemplo, agora com o home office, né? Como é que tu vai monitorar, né, a produtividade do teu funcionário? Claro, tem alguns elementos, o número de processos que responde, né, o número de reuniões que participa, tal, mas também não é fácil esse monitoramento, né? Bom, então o que acontece? Quando tu tem o risco moral, né, a seguradora tem duas formas. Ou ela tenta repassar o aumento do custo em função desse oportunismo pós-contratual para os segurados, mas isso gera um problema. Aquele segurado que não mudou o comportamento pós-contratual vai chegar a dizer, poxa, por que eu estou pagando tão caro se eu continuo me cuidando, se eu continuo botando o carro, pagando estacionamento para o carro, se eu continuo evitando locais perigosos, se eu continuo tendo uma direção defensiva, né? E se a seguradora optar por essa estratégia, provavelmente o que vai acontecer? Né? Vai acontecer de que um bom motorista, aquele que não modificou o seu comportamento após a assinatura do contrato, vai sair, vai desistir, vai dizer que está muito caro, prefiro arriscar. E vai ficar só um mau motorista, ou aquele que mudou o comportamento. Então, ao invés de aumentar o valor do prêmio de seguro, é muito mais lógico para a seguradora criar uma estrutura de incentivos, né? O que seria essa estrutura de incentivos? Estabelecer
descontos para o bom motorista, para aquele cara que não usa o seguro, estabelecer franquias, né? Estabelecer limites, né, de cobertura, ou seja, estabelecer mecanismos que estimulem o segurado, após a assinatura de contrato, manter o comportamento que ele tinha antes do contrato, né, antes do seguro, né, de tal forma a garantir a viabilidade desse mercado de seguros, né, mantendo o bom motorista. No momento que tu dá incentivos, o bom motorista vai dizer, não, poxa, me interessa fazer seguro, porque eu não vou mudar meu comportamento, e ao não mudar o meu comportamento, eu vou ter uma série de benefícios, né? Eu vou ter descontos de bons motoristas, eu vou ter vantagens por continuar com a mesma atitude, com o mesmo comportamento após a assinatura do contrato. Então, isso evita o quê? E evita também o oportunismo pós-contratual. O mau motorista vai dizer, puxa, não vale a pena eu mudar o comportamento, não vale a pena eu ter uma direção mais agressiva, não vale a pena eu deixar meu carro na rua, não vale a pena eu ter preguiça e não botar as trancas que antigamente eu botava, e se roubarem, porque eu tenho seguro total. Tá? Porque isso vai me penalizar, mesmo que não totalmente eu vou ter o seguro, mas de alguma forma eu vou perder benefício. Então, essa estrutura de incentivos é muito mais eficiente do que simplesmente aumentar o valor do prêmio do seguro num mercado como esse, entendeu? Assim como no caso do empregado, na relação empregado-empregador. O que pode fazer o empregador para que o empregado seja produtivo, pós-contratual, pós-assinatura? Criar, por exemplo, um mecanismo de remuneração variável, né? Se a empresa for bem, né? Distribuição de lucros, né? Se ele vender mais, dar comissões, né, para esse indivíduo, né? Se o resultado do setor dele for bom, né, dar algum tipo de bônus, algum tipo de vantagem, né, para que ele continue, para que ele não altere o comportamento depois da assinatura do contrato de trabalho. Entenderam? Ficou claro? Sim. Quer comentar alguma coisa do teu ali? Ou... Quero. Eu coloquei, professor, que o risco moral afetava a eficiência no momento em que, não havendo, por parte do agente, no caso, não sei se eu me expressei certo, eu interpretei o agente como aquele que contrata o seguro, né? Se comportasse de forma que... Deixa eu ver o que eu coloquei no texto. Se comportasse de forma indevida, fazendo com que o aumento do seguro fosse inevitável em função da sua conduta. Foi isso que eu coloquei, por isso que eu disse para o senhor que ficou um pouco abreviado, assim, né? Porque eu peguei, por exemplo, na aula que o senhor falou, e o senhor falou bastante em seguradora, eu me lembro, até falei que meu seguro estava muito caro, eu me lembro que o senhor falou nisso e eu me baseei nisso para fazer esse pequeno resumo. Perfeito. Acho que dá para melhorar um pouco, baseado no que o senhor disse, mas na hora foi o que me veio de mais, como é que eu posso dizer assim, mais determinante, assim. E como ele disse, foi uma lembrança de aula, não foi uma pesquisa de texto. Perfeito. Eu acho que dá para complementar um pouco mais. Sim, senhor. Próximo. Qual a importância da certificação? Não é como não, a padronização. Perdão. Desculpa, professor. Coisa de gente velha. Como a padronização e a sinalização auxiliam na redução da simetria da informação? Bom, vamos lá. Padronização e sinalização, né? Qual é o grande objetivo de uma organização, né? Principalmente aquelas organizações mais consolidadas, aquelas vocês são administradores, sabem mais do que eu sobre isso, né? E os professores de administração também sabem. A questão de fidelizar o cliente, né? Principalmente quando a imagem da empresa já está consolidada no mercado, né? Uma sugestão, tá, pessoal, para essa matéria aqui, acessem o Mankio, tem à disposição de vocês, eu mandei para vocês. Ali tem um bom resumo sobre a simetria de informações, tá? Uma sugestão para responder esse questionário e para estudar para a prova. Bom, então,
Ao construir uma boa reputação, a empresa, diante dos consumidores, fornecedores, funcionários, né, ela busca fidelizar, né, primeiro consolidar sua marca, né, e fidelizar o cliente, fidelizar o seu fornecedor, né, criar uma boa imagem no mercado, né. Isso, muitas vezes, ela cria para essa empresa uma reputação, né, que vai sinalizar ao consumidor o tipo ou a qualidade do produto ou serviço que ele está adquirindo. Né? Claro que esse sinal tem que ser crível. O que é um sinal crível? Né? A reputação só irá existir se esse sinal for confiável. Crível é confiável. Né? Então, por exemplo, a gente falou em aula, né? Uma empresa pode criar uma reputação vinculada à segurança daquele bem, né? Então, dei o exemplo da Lufthansa, né, que é uma empresa aérea alemã. É uma empresa que tem baixíssimos, sei lá, a relação entre o número de voos e acidentes é pequeníssima, porque a qualidade dos pilotos, um nível de treinamento absurdo dos pilotos, né, para pilotar um Boeing da Lufthansa, tu tem que ter, não sei, um número X de horas com treinamento especial, tu tem que ter, né, os aviões da Lufthansa são, a manutenção é rigorosíssima. Então, tudo isso gera uma reputação para essa empresa, né? O serviço que ela presta tem ali grudado, carimbado, né, o sinal de segurança. A gente falou da Volvo, né? Se lembram? Que é uma empresa sueca de automóveis, né? Que faz uma série de testes, que faz uma série de simulações objetivando garantir, né, em caso de acidente, né, que a pessoa e que a família ali dentro tem um mínimo de danos, um mínimo de sequelas, né, em função do acidente. Outro exemplo que eu me lembrei agora da Bosch, todo mundo sabe qual é a Bosch, né? Sim. Bosch é fogões, aquecedores, né? A Bosch também é aquele produto que não quebra, né? Então, novamente, a ideia de segurança, de durabilidade, aí no caso, pode ser também uma reputação vinculada à qualidade. A gente falou da Brastemp, se lembra? Do Rolex, né? Dos relógios Rolex, da Emirates, né? A qualidade de serviço da Emirates, né? Também na área... Pode ser comprometimento com o meio ambiente, a gente falou do Boticário, se lembra? Pode ser vinculado a problemas sociais, né? Por exemplo, o Banco Itaú, né? Não tem todo um envolvimento com a questão, agora inclusive a questão da fome. Né? Pode ser uma empresa envolvida com a comunidade local, com apoio no desenvolvimento de energias alternativas, ou seja, a empresa tenta criar uma reputação no mercado. Para quê? Para que essa reputação? Essa reputação sinaliza para o consumidor de que ela é uma empresa confiável, de que ela é uma empresa conectada, né, com os problemas atuais, que é uma empresa que busca, né, a valorização do social, e isso reduz a simetria de informação, né? Isso ajuda na redução da simetria de informação, a pessoa fica mais confiável ao adquirir o produto daquela empresa, seja na questão da segurança, seja na questão da qualidade, seja na questão do comprometimento com o meio ambiente, seja na questão do envolvimento dessa empresa com problemas sociais. Então, a reputação é uma forma de reduzir a sinalização. Padronização também, né, pessoal? Tá? Desculpe, a reputação é uma forma de reduzir a assimetria de informação. A padronização também é outra forma de reduzir a assimetria de informação, né? Por quê? Porque ao padronizar, né, o cliente novamente recebe um sinal crível, né? Assim como a reputação emite um sinal crível, a padronização também emite um sinal crível, né? Um sinal confiável para o cliente. Então, empresas que maximizam, empresas que padronizam seu serviço, né? Falamos de McDonald's, Burger King, Renner, Zafari, não precisa ser multinacional, pode ser aqui, né? Gaúcha, Renner, Zafari, né? Empresas que padronizam seu serviço emitem sinais. Sinais para quem? Para o consumidor. Que tipo de sinal é esse? Olha, de que o produto
que tu está comprando lá é um produto de qualidade, que a qualidade, né, de atendimento é uma qualidade rigorosamente ou muito parecida em qualquer estabelecimento que tu for da Renner ou do Zafari, né? Que a qualidade do tomate, do hambúrguer, lá do pão, né, a construção do Big Mac ou do Burger King, eu não sei como é que é o nome do produto Burger King. Alguém sabe? Tem um nome lá. Não, professor, eu não sou muito do Burger King. Eu também não vou muito nisso aí. Bom, mas tudo bem. Então tu tem ali uma padronização. Então, tanto a padronização quanto a reputação visam o quê? Sinalizar, mas uma sinalização crível, uma sinalização confiável, para quê? Para que o consumidor para que haja uma redução na simetria de informação na relação entre consumidor e empresa. Ficou claro? Sim. Eu até ia perguntar ali no final da explicação, né, negócio da padronização, mas o senhor acabou complementando. Tá. Próximo. Qual a importância da certificação na redução da simetria? E aí, alguém respondeu? E aí, pessoal? Essa eu não respondi, professor. Assim, ó, vou te falar. E não foi por falta de tempo mesmo, professor. Foi correria. Desculpa. Tá, ó, a Bruna falou aqui, eu não respondi a questão número 2. Estou com dificuldade em entender a diferença entre seleção adversa e risco moral. Pode responder no chat, Bruna. Entendeu ou não? Agora. O que é pré e pós-contratual? Ficou melhor a explicação? Não respondeu no chat ainda. Bom, mas tudo bem. Mas vamos lá nessa questão da qual a importância da certificação, é isso, né? Bom, eu posso comentar antes do senhor falar, pode, senhor? O que eu, mesmo sem ter feito ela, o que eu vejo? Posso lhe dizer? Pode. Porque assim, a certificação ela é uma situação dada ali. O senhor disse que às vezes pelas digamos assim, por um grupamento de empresas, né, uma associação ou um sindicato, e sinaliza que aquele produto tem qualidade, aquele serviço tem qualidade, como no caso do ISO 9001, né? E mostra que adquirir aquele produto ou se utilizar daquele serviço é uma coisa segura e uma coisa e que as informações que eles nos passam são críveis. É por aí, né? É por aí. Ou seja, por que a certificação reduz a simetria de informação? Né? Claro que o certificado ele tem que ser um certificado que as pessoas confiem, que tenha credibilidade, né? Chamados certificados e as garantias, né? Porque se esse certificado for confiável, se a garantia for acima, por exemplo, a questão do automóvel, tipo aquela empresa chinesa lá, acho que é a Jack Motors, né? Que dou 5 anos de garantia. Tá? Ela está sinalizando, dizendo o seguinte, olha, a BMW te dá 2 anos, a Volkswagen te dá 2 anos, a General Motors te dá 1 ano, eu estou dando 5, eu confio no meu produto. Pode comprar o meu produto, mas é chinesa, não sei o que, não. Compra o meu produto que eu te garanto 5 anos de garantia. Garanto 5 anos é redundante, mas eu te dou 5 anos de garantia. Então, certificados de garantia, né? Certificados quando tem credibilidade, garantias quando são garantias acima do que é o razoável, do que é, digamos assim, utilizado no mercado, sinalizam de forma eficaz, né? De forma eficiente a qualidade do produto. Né? Já que uma garantia ampla, né, é muito mais custosa para o fabricante de itens de baixa qualidade do que para o fabricante de itens de alta qualidade. Ou seja, imagina se a Jack Motors, se realmente o produto da Jack Motors, o carro chinês, é de baixa qualidade e ela oferta uma garantia de 5 anos. É bom para a empresa isso ou ruim para a empresa? Ruim, vai ter muito recall, né, professor? Claro, a empresa praticamente vai quebrar, as ações da empresa não vão subir, né? Porque o lucro dela vai deixar, ou vai deixar de existir, ou inclusive ela poderá ter prejuízo. Então, se ela está fazendo isso, ela está dizendo o seguinte: olha,
eu confio no meu produto é bom, né? Mesmo eu dando 5 anos de garantia, eu, eu acredito que a manutenção do carro, que a demanda por serviços nesses 5 anos será muito menor, né, do que o mercado acredita. Tá? Então, o fabricante de itens de baixa qualidade ele só vai ofertar uma garantia ampla, tá, se realmente ele acredita que o produto dele é um produto de qualidade, ou melhorou muito a qualidade dele, né, ou do processo de produção. Então, por quê? Né? Porque a gente, como eu falei, né, é muito mais provável que produtos de baixa qualidade não vão necessitar de serviços de assistência, de manutenção, assim por diante. E a certificação também, né? A certificação, desde que tenha credibilidade, desde que seja um órgão, um organismo, uma empresa confiável, né? Que certifique, né? Por exemplo, eu estava me lembrando agora do Inmetro. Inmetro não é uma empresa de certificação? Sim. Tá? Ela tem confiabilidade no mercado? Sim. Tá? Então, o que o Inmetro faz? O Inmetro faz vários testes para ver a conformidade do produto, né, as características, funcionalidades, os riscos oferecidos, a durabilidade do produto. Né? Bom, aí quando tem o selinho do Inmetro, as pessoas vão comprar um brinquedo para uma criança, para um bebê, não há uma certificação de que aquele produto é seguro, de que ele não é tóxico, de que ele não é que não é quebrável, que a criança não vai engolir peças, tudo aquilo que pais e mães não querem. Né? A gente falou também da certificação lá dos animais da Expo Inter, né? A certificação das ISOs, né? Certificações ambientais, empresas ambientalmente sustentáveis, tudo isso reduz a simetria de informação. Ficou claro? Ficou claro. Ô, professor, naquele caso que as empresas essas revendas de automóveis, né, que oferecem recompra dos carros, isso também poderia ser visto como uma certificação? Oi? As empresas que revendem automóveis e que dizem que fazem a recompra do seu carro depois na troca, isso pode ser visto como um tipo de certificação? Dependendo do valor da recompra, né? Lógico, né? Mas se o valor da recompra, por exemplo, é acima do valor de mercado, não seria uma certificação, seria uma garantia, né? Garantia Sim. de que o produto dela tem qualidade que ela vai recomprar e não vai perder dinheiro. Tudo é uma questão de custos aí. Oi? A Bruna colocou lá no chat lá 2 coisas para o senhor. Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Bruna, seleção diversa pré-contratual. Um dos agentes envolvidos não tem acesso. Não é que não tem acesso, a informação ela fica oculta. Pré-contratual é que a informação fica oculta, está escondida. O potencial vendedor ele esconde muitas vezes informações que não interessam, né? Você lembra da questão do mercado de automóveis usados, né? Tu não vai dizer que tu botou o carro foi para a praia do Cassino e ficou, né, dirigindo o carro na areia, né? Que lá na frente, daqui a 2, 3 anos, o carro vai estar todo enferrujado. Tu não vai dizer que, né, que fez um monte de festa no teu carro à noite, que tu deixava o carro um dia como hoje, né, úmido, frio. Então, algumas informações elas ficam ocultas no processo, né? E isso estabelece uma relação assimétrica entre comprador e vendedor. O vendedor tem muito mais informações que o potencial comprador. Tá? Já o risco moral é pós-contratual, né? Ou seja, é a mudança de comportamento de uma das partes após a assinatura do contrato. Né? A gente lembra que a gente começou falando isso, Bruno, sobre casamento. Né? O que seria o risco, a seleção adversa? Seria algumas informações ocultas de uma das partes, seja homem, mulher, não interessa. Se a pessoa é trabalhadora ou não é, se a pessoa é violenta ou não é, se a pessoa ela é higiênica, né? Se ela tem hábitos de higiene ou não tem. Essas informações no início do relacionamento, muitas vezes elas ficam ocultas, é difícil de enxergar claramente, tá? Assinado, então tu tem uma relação de assimetria. E quando a pessoa vai morar junto, casa, sei lá o quê, se estabelece
com o tempo, essas informações começam a aparecer, né? Então, esses são chamadas hidden information, informações ocultas. E no próprio casamento pode acontecer aquele casamento por interesse, né? E aí tu tem uma mudança de comportamento de uma das partes após a assinatura do contrato. Aí seria um problema de moral rasa, pós-contratual. Ok? Bom, vamos lá. Qual é a próxima? Pergunta 3. Tem muita questão aí? Olha. Tem um monte aqui. Tem. Meu Deus do céu. Espero que vocês tenham feito todas. Vamos lá. Não? Tem bastante para prova, hein? Vamos lá. Explique. Pergunta 3. Explique como essas situações podem aumentar ou reduzir as incertezas de uma empresa e aumentar ou não seus lucros em um mercado com informação assimétrica. A. Uma seguradora vende seguro de vida para um agente que ela não sabe se é amante ou avesso ao risco. Aqui a gente já falou. O que é uma pessoa amante ao risco? Motorista Aliás, imprudente. ontem à noite eu acordei de madrugada, eu me acordo seguido, né? Era 2 da manhã e liguei a televisão. Aí daqui a pouco tem um filmezinho que Quem Quer Casar com Polly. Eu acho que eu falei isso em aula, não falei? Acredito que o senhor tenha mencionado, sim. Sim, aí era um cara que trabalha na área de seguros, né? E que estava na dúvida se ia fazer um seguro para um aventureiro, né? O cara andava saltava de paraquedas, o cara, sei lá, o cara andava em veleiro em plena tempestade, o cara gostava de participar de corridas, né? E aí a empresa, né? E ele era digamos assim, foi o indicado pela empresa para definir se deveria fazer, era um milionário, cara, né? Se deveria fazer ou não seguro de vida para esse cara. Eu pergunto, qual é o perfil desse cara? É amante ao risco ou avesso ao risco? Desse Amante. milionário? Tá, e qual é o risco que a empresa tem de fazer um seguro de vida para um cara desse tipo? A conduta dele, né, professor? Ele é um cara que tem extremos riscos, né? Ele corre risco de todas as formas possíveis, né, imagináveis. E aí o que acontece? Vamos supor que o cara salta de paraquedas e não abre paraquedas. Tudo bem, né? Morreu. Mas a empresa fez o seguro, né? Ele provavelmente vai ter que pagar um valor enorme, né, para a família ou para a organização na qual o cara está vinculado. Então, assim, já respondi, né? Se a pessoa ela tem, se ela é amante ao risco, né? Provavelmente, né, o valor para a seguradora, né? Ela vai ter mais risco, ela vai ter mais incertezas, né? Quanto a sua estrutura, né, sua planilha de custos, o quanto que ela vai ter que gastar com pagamento de seguro de vida. Por isso que tu não faz seguro individual, né? Ou seja, quando tu faz uma carteira de segurados, tu não individualiza cada um dos segurados. Tu coloca nessa carteira não só esse milionário aventureiro, tu coloca o Ricardo, que tem medo de saltar de bang jump. Aqui na sala não tem muita gente, infelizmente, por isso que eu gosto de dar aula para bastante gente de forma presencial. Quando eu dou essa aula de forma presencial, eu pergunto para todos: quem é que salta de bang jump aqui? Se fosse de graça, tá? Quem é que saltaria de bang jump? Sempre aparece ali, dos 20, 25 alunos que eu tenho, 2 ou 3 que diriam salto. Na hora eu quero ver, né? Mas tudo bem. Quando 2 ou 3 de 25 respondem isso, o que tá por trás disso? Que a maioria é avessa ou que a maioria é amante ao risco? A maioria é avessa. Tem 20 e tantos, e 2 ou 3 dizem que sim. Né? Que a maioria é avessa ao risco. Isso é bom para a carteira ou não? Sim. Da seguradora? Sim, diminui o risco da seguradora, né, professor? Né? Porque quanto maior o número de pessoas avessa ao risco em relação a amante ao risco numa carteira de seguro de vida, né? Evidentemente que o custo da carteira é mais baixo. Consequentemente, o prêmio do seguro, o valor que o segurado tem que pagar também é menor. Né?
Porque se for muito alto, o que vai acontecer? Quem é que vai ficar nessa carteira? Mas só os amantes. Só os amantes é o risco. Aí não dá certo, né? A carteira não vai funcionar bem, né? Vai ter um valor exorbitante, porque é aquela história. Eu sempre brinco, tem um esporte que é considerado o mais perigoso do mundo, que é aquele esporte. Aquele que o cara salta salta com uma asa, wingsuit, uma coisa assim, roupa voadora, wing é asa, né? Em inglês. Nunca viram que o cara salta de uma montanha, né? Sim, e abre as asinhas, né? Abre as asinhas e vai jogando, vai desviando lá da montanha, vai desviando sei lá, das árvores, passa rente às árvores. Tá? E, o praticante desse esporte, né? Eu vi Bom, tem acidentes, quem quiser gostar, né, no YouTube tem acidentes desses caras assim que são horríveis, né? E esses caras vivem, em média, assim, com muito boa vontade, no máximo 35 anos. Tá? Cara, mas tem um cara lá, professor, que viveu 60 anos. Bom, é exceção da regra. Na média, é 35 anos que vive um cara desse. Tá? E eles sabem disso. Eles sabem, tá? que vivem pouco. Mas gostam disso, gostam, né? Dá prazer, a adrenalina é muito alta, né? Então, se tu tiver pessoa só desse perfil na tua carteira, né, a chance de a carteira, né, ser rentável é muito pequena, concorda? Concordo, eu acho que deve ser uma coisa bem difícil para uma seguradora, né? Fazer um seguro para uma pessoa com esse perfil, né, pessoal? Nesse filme, eu acho que tem no Netflix, né? Quem quer ficar com poli, né? Nesse filme é muito interessante, né? Porque justamente o cara tem um sistema de computador, ele deve ser formado em ciências atuariais, né, em economia ou administração, e ele começa a colocar as probabilidades associadas ao seu cliente, né? Estima o risco, né, do seu cliente, de 0 a 100, né? Dependendo do comportamento dele, vai ser mais alto ou mais baixo. Bem interessante. Claro que é um romancezinho e tal, mas tem por trás a ideia do perfil diamante ou avesso ao risco. Ok? Próximo. B. Uma seguradora de carros estabelece uma franquia extremamente alta para seus clientes. Aqui a gente já falou, né, o Ronaldo e Gurias? Sim. Quanto maior a franquia, né, maior incentivo para tu não ter acidentes, né? Principalmente aquele pequeno acidente, aquele acidente, ou nem é tanta questão de incentivo, por exemplo. Tu bate o teu carro na saída da garagem e raspa ali o lateral, ou na vaga do estacionamento, ou tem aquele vizinho que abre a porta e machuca a tua porta, né? Ou aquele pequeno acidente na esquina, né? na sinaleira. Tudo bem. Né? O que diz a seguradora para ti? Olha, eu vou te estabelecer uma franquia de 1.200. Qualquer valor acima eu pago a diferença. 2.000, eu te pago 800, tu paga 1.200. No momento que a franquia é de 1.200, a seguradora tá dizendo, tá sinalizando o seguinte: olha, 97%, 95%, 97% dos acidentes deve ser custeado pelo segurado, né? A função do segurado é se cuidar e evitar esse tipo de pequeno acidente. Ou, se tiver, não demandar o serviço, né? Não pedir o conserto através da seguradora, que a seguradora vai levar, e se o serviço for inferior, né, a esse valor, o custo total do conserto vai ficar pelo segurado. Entendeu? Eu poderia dizer que, então, quanto maior a franquia, maior o incentivo para a não utilização do seguro. Na verdade, não é nem incentivo, tu não pode, né? Aí não é um incentivo, é uma restrição mesmo. Né? Tu não pode, né? Se tu bate o carro, né? tu raspa o carro na lateral do Zafari, da tua garagem em casa. E aí tu vai lá, tu faz um orçamento e mostra para a seguradora. Tá? E o orçamento, tua franquia é 1.200, tá? E o orçamento é 1.000.
o que a seguradora vai dizer? Eu pago tanto, mas tu paga mais. Não. A seguradora vai dizer o seguinte, não, a tua franquia é 1.200 e o serviço é 1.000. Não, Ah, claro. O serviço está abaixo da franquia, né, cara? o serviço está abaixo da franquia. Entendeu? Sim, seria uma restrição e não um incentivo. O incentivo é tu não demandar né, a bonificação por ser bom motorista, né, tu não demandar o serviço de guincho, tu não demandar o serviço de carro reserva. Né? Tudo isso aí é um incentivo para baixar lá o valor do prêmio de seguro no ano seguinte. Próximo. C. Acho que o senhor tem que subir um pouquinho aí, professor. Estou subindo aqui, estou subindo. Uma seguradora vende seguro para um agente que conhece a distribuição de probabilidade sobre seu tipo, mas não a realização do tipo, que só saberá após a assinatura do contrato. Enquanto a seguradora conhecerá essa distribuição apenas após a assinatura do contrato. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei, né? O que é quando a distribuição de probabilidade é se a pessoa é mais amante ou menos amante ao risco, se a pessoa é mais doente ou menos doente, no caso de um seguro-saúde, no amante ou menos amante ao risco, seguro de vida. No caso do seguro-saúde, se a pessoa é mais doente ou menos doente antes da assinatura do contrato. A seguradora que vai fazer o seguro de vida só vai conhecer essa distribuição de probabilidade depois de assinar o contrato. Né? Depois daquela, ela vai saber que o cara adora pular de paraquedas, que o cara, sei lá, faz, como é que se diz, aqueles racha na rua, como é que é? Corrida de rua, né? Não sei como é que é, tem um nome aí, né? Que as pessoas pegam à noite, pegam e fazem corrida de rua. Isso, né? Sei lá, a pessoa gosta de andar de caiaque em alto mar, alguma coisa assim, né? Essa característica do cliente, muitas vezes a seguradora só vai identificar após a assinatura do contrato, né? Se a pessoa, no caso do seguro-saúde, se a pessoa ela já tem alguma doença pré-existente, se ela já tem algum tipo de problema, ou se ela tem vamos supor, uma mulher, meu sonho é ter 10 filhos, entendeu? Ela não tem nenhum, ela faz o seguro-saúde para garantir todo o neonatal, com esse objetivo. Claro que eu estou exagerando aqui, mas seria uma forma de identificar. E ela não vai dizer para o plano de saúde, não, estou fazendo seguro porque eu quero ter muitos filhos. Entenderam? Sim. Ou seja, a seguradora só tem informação depois que a coisa acontece. É o hidden information, né? Informação oculta. O que vai acontecer? No momento que tu tenha no momento que essa informação oculta for importante, né, seja no seguro do carro, no seguro de vida, no seguro de saúde, né, ela vai impactar sobre o bom funcionamento do mercado. Vai ser difícil determinar o valor correto do prêmio de seguro, né, o valor do prêmio que a pessoa tem que pagar. Entendeu? Sim, o risco da seguradora é muito alto, no caso. Muito alto, claro, mas por isso que ela cria mecanismo e tal, né? E aumenta os prêmios também, né? Porque se a gente for fazer um levantamento aí de tudo que o senhor falou, assim, as seguradoras, elas cobram, muitas vezes, uns prêmios altos, mas elas também correm um risco bem interessante, né? É claro que aumentar o prêmio tem um limite, né? Como eu falei, né? O problema de só usar a estratégia de aumentar o prêmio, tu expulsa os bons, entre aspas, bons, né? Fique bem claro, para não estar sendo gravado. O professor está falando dos bons e dos ruins. Bons no sentido de mercado, né? Expulsa os bons e fica os ruins. Quando fica uma proporção maior de ruins em relação a bons, o que acontece? O valor do prêmio novamente vai ter que aumentar. E aumenta. Chega um ponto que o mercado de seguros não vai funcionar. Correto.
Correto. Os favoráveis a seguradora saem fora, deixando só aqueles que têm algum Os tipo... bons, aqueles que sustentam a carteira, né, vão sair. No momento que esses saem, né, porque esses pagam e demandam poucos serviços, vai ficar só os ruins, entre aspas, né? E esses demandam muito serviço, tá? Consequentemente, o valor da carteira vai aumentar, o prêmio de seguro vai aumentar, e isso gera uma bola de neve. Né? Continua. D. Uma firma manda um gerente para trabalhar em uma filial de outro país, sem saber o quão bem o gerente domina o idioma desse país. Tu tem que, quando tu vai mandar, é novamente uma questão de assimetria. O que tu faz para saber se essa pessoa tem condições de ir ou não para trabalhar em outro país e representar a firma? Vai buscar informações sobre a formação educacional do empregado, né? Sobre se ele já participou de uma outra reunião e desempenhou bem em inglês, talvez uma entrevista, né? Um professor, uma avaliação, um professor de inglês, ou, sei lá, alemão, se for uma empresa alemã, mandarim, se for uma empresa chinesa, né? Para que essa assimetria de informação seja menor entre o empregado e o empregador. Próximo. E. Empresa recebe certificado para executar sua atividade produtiva com insumos que causam pouco impacto ao meio ambiente. Bom, já falamos também, né? Os certificados eles sinalizam, né? Se forem críveis, se forem confiáveis, se tiver credibilidade no mercado, eles sinalizam de forma eficaz, né, ao consumidor a mensagem que a empresa quer passar, tá? Identificando a missão da empresa, seu papel social, seu comprometimento, no caso, com a preservação do meio ambiente, com as questões sociais, por aí vai, né, com o desenvolvimento do país. Em consequência, a lógica mais ou menos é a seguinte, né? Muitos consumidores, né, poderão fazer essas escolhas baseado nessas informações, né? Se eles acreditarem que essa informação é confiável. Próximo. F. Rede de lojas padroniza atendimento, formas de pagamento e layout em todas as suas filiais. Também já falamos sobre isso, né? No momento que layout, cores, sabores, formas de atendimento, qualidade do produto, tudo diminui a simetria de informação, né? Propiciando vantagem para a empresa, né? Principalmente na questão da fidelização dos consumidores. E também para o consumidor se sente mais seguro, se sente mais confiável, né? Se sente mais garantido que ao comprar naquela empresa ele vai comprar um produto de qualidade dentro daquilo que ele considera o mais adequado. Então a padronização ela é uma forma de fidelizar o consumidor, né? E reduzir. Essa fidelização ocorre principalmente através da redução da simetria de informação. Também já falamos sobre isso. 4. Sobe um pouquinho aí só. Vamos subir aqui. Vai. Pergunta 4. Com relação a problemas de assimetria de informação, classifique como verdadeiro ou falsa as seguintes afirmações. Primeira, a existência de franquias em que parte dos custos é assumida pelo segurado se explica pela possibilidade de moral hazard por parte das seguradoras. Verdadeiro ou falso? É um problema para eliminar o problema pós ou para eliminar o pré-contratual moral hazard? Franquia. A franquia para eliminar o problema pré ou para eliminar o problema pós? Moral hazard é risco moral. Risco moral é pós, né, professor? A franquia para evitar o problema pós ou para evitar o problema pré? Para evitar o problema pós, né? Sim, por causa do moral hazard ali, que é pós-contratual. Então tá verdadeiro, ou seja, a franquia evita que a pessoa mude de comportamento, tá? Deixe de ter uma direção defensiva e passa a ter uma direção agressiva. Deixe de cuidar do carro e passa a ser mais relaxado com o carro, colocar o carro em mais situações de risco, para furto, para roubo, entendeu? É verdadeiro. Sim. Próximo.
caso as empresas de seguros de saúde definissem seus prêmios pelo risco médio do mercado, isso resultaria em um mercado mais eficiente. É o que acontece, né? O risco médio é o seguinte: tu não pega nem o perfil do cliente amante ao risco, que aí tu teria que ter um valor do prêmio do seguro, um valor mensal para o segurado muito alto, nem tu pega o valor apenas do indivíduo que tem que avessa ao risco, que tem um comportamento de aversão ao risco. Aí o valor do prêmio de seguro seria muito baixo e não cobriria, né, não atenderia aos custos da carteira. Então, na verdade, o que o administrador de uma empresa de seguro faz? Ele calcula o valor do prêmio, o valor da mensalidade do segurado, né, a partir de um risco médio de mercado. Entenderam? Ou seja, ele divide o risco entre os bons e os maus. Ele vê a proporção mais ou menos, assim, eu tenho aqui na minha carteira, novamente, né, pensando naquele filme, ele olha, eu tenho na minha carteira 100 clientes, desses 100 clientes aí eu tenho 30 com comportamento diamante ao risco, 70 com aversão. A partir desse perfil, dessa distribuição, eu determino um risco médio. E a partir desse risco médio, eu determino o valor do prêmio de seguro. Entenderam? Sim, sim. Verdadeiro. Então, próximo. O risco moral é um problema que surge quando alguém chamado de agente realiza alguma tarefa em nome de outra pessoa chamada de principal. Se o principal não puder monitorar perfeitamente o comportamento do agente, este tende a empregar menos esforços do que o principal consideraria desejável. Aí é a relação agente principal, né? O exemplo mais claro dessa relação agente principal é empregado e empregador. Né? Então, o empregado, enquanto está com um contrato temporário, né? Principalmente no setor público, isso é muito comum, né? Enquanto está com um estágio probatório, né? Ele tem um tipo de comportamento. Tá? E o principal seria o chefe dele, a administração pública em geral, né? Na verdade, é a sociedade que paga pelo servidor, né? Que paga por mim, que sou servidor. É como se eu mudasse o comportamento. Professor, agora eu estou estável, já tenho quase 20 anos de UERJ. Vou mudar o meu comportamento, vou dar aula de vez em quando, vou gravar uma aulinha ali, outra lá, de 2 em 2 semanas eu apareço para ver como é que estão os meus alunos, faço uma provinha meia boca para não me incomodar. Entendeu? Bom, eu mudei meu comportamento, eu não era assim antes, né? E o professor é o agente principal, quem é a sociedade que paga pelo serviço de educação, né? Tá? Então, isso é um comportamento oportunístico, né? O comportamento pós-contratual, antes, quando o professor estava lá em situação temporária, não havia uma estabilidade, o professor se comportava diferente, o professor estava sempre disponível, disposto, envolvido. Né? Então, essa relação agente principal é justamente quando uma das partes não consegue, o principal não consegue monitorar o esforço do agente, tá? Não consegue monitorar, não consegue identificar, não consegue mensurar o quanto que o agente, no caso o empregado, né, está disposto a ofertar para melhorar a situação principal, né? Melhorar, no caso do serviço público, melhorar a qualidade do serviço público, no caso de uma empresa, aumentar os lucros da empresa. Verdadeiro, entenderam ou não? Sim, mas no caso aqui, professor, esses termos agente principal, no caso, eles se aplicam somente no caso de empregado e empregador? Não, pode ser para qualquer coisa, acionista e administrador de uma empresa, né? O acionista, o que é o acionista? Que as ações da empresa se valorizem, né? Isso a gente vai ver com calma, tem uma cadeira para isso específica, tá? Administração financeira, por isso que eu não quero entrar muito nisso. Mas o acionista, o acionista seria o principal, né? O administrador financeiro da empresa, né? O diretor financeiro da empresa seria o agente. Né? O agente tem objetivos, né? Por exemplo, o diretor financeiro quer maximizar o lucro de longo prazo, fazer investimentos, fazer com que a empresa cresça, mesmo que isso represente poucos ganhos ou uma situação mais frágil da empresa momentaneamente.
Já o principal, que seria o acionista, né, busca, ao contrário, busca ganhar lucro rápido, né? Compra ação, quer que as ações valorizem rapidamente, quer receber dividendos para ganhar dinheiro daquelas ações e depois vender para ir para outras ações no mercado. Então, muitas vezes, tu não tem um interesse convergente, né? Cada um, o agente principal, no caso, o diretor financeiro, que é o agente, e o principal, que é o acionista, tem interesses divergentes, cada um tem um objetivo. O que o acionista tenta fazer, né? O acionista, o principal, tenta fazer, tenta criar situações, tenta buscar que o administrador financeiro atenda os seus interesses, que as suas ações, que o seu comportamento, que sua atuação dentro da organização, dentro da empresa, venha em convergência, venha em interesse aos interesses, ao ganho, ao benefício do principal, que é o acionista. Então, mais diversas situações, não é só empregado e empregador, em diversas situações tu tem essa relação agente principal. Então, seguradora, principal, segurado, agente. Exatamente. Né? Qual é o objetivo da seguradora lá? É que o segurado tem um comportamento no interesse do principal, que é a seguradora. Então, o que faz a seguradora de carro? Cria incentivos, né? Falamos, franquias, bonificações, descontos, tudo com o objetivo para que os interesses sejam convergentes entre agente e principal. O agente quem é? O segurado. O principal quem é? A seguradora. Ficou claro? Sim. Continua. Salários mais altos do que a média do mercado de trabalho estimularia o trabalhador, o principal, a ter um comportamento mais próximo aos interesses do empregador, o agente. Aqui tem um erro. Quem é o trabalhador é principal ou é agente? Agente, está invertido. Está invertido aqui, né? O trabalhador seria o agente e o empregador seria o principal. Falso, que é falso. Falso. Próximo. Tem que subir um pouquinho, professor. Já estou subindo. Uma empresa pode optar por pagar seus empregados mais adiante em suas vidas. Assim, os aumentos de salário que os trabalhadores recebem à medida que envelhecem podem refletir não só os benefícios da experiência, mas também uma resposta ao problema de seleção adversa. E aí? Eu acho. É um problema de seleção de adverso ou um problema de risco moral isso aí? Acredito aqui, professor, que aqui seja seleção adversa. Ó, a empresa pode optar por pagar seus empregados mais adiante em suas vidas. Ou seja, em vez de pagar salários mais altos logo no início, quando ele é jovem, a empresa pode pagar salários fazer um plano de carreira e pagar salários mais altos ali depois de 10, 15, 20 anos na empresa. Eu pergunto, quando a empresa faz um plano de carreira dessa forma, ela está estimulando o quê? Para que a pessoa mude o comportamento antes ou depois para que a pessoa não mude seu comportamento depois do contrato, sim ou não? Repetir. O que a empresa faz? A empresa faz um plano de carreira. Esse plano de carreira estabelece o seguinte, olha, se tu ficar aqui 10, 15 anos, no início tu vai ganhar pouco, mas o teu esforço, né, o teu comprometimento com a empresa, né, a tua produtividade vai garantir lá na frente salários cada vez mais altos. De tal forma que se tu tiver um bom comportamento, uma conduta correta, daqui a 10, 15 anos, teu salário será, sei lá, o dobro, o triplo do que tu ganha hoje recém-ingresso na empresa. A empresa faz isso para resolver um problema de pré-contratual ou pós-contratual? Pós-contratual, né? Então é problema de seleção adversa ou problema de risco moral? Risco moral. Então é verdadeiro ou falso? Falso. É isso aí, é falso. Tá? É um problema ali no final, é uma resposta ao problema de, não seleção adversa, é um problema de risco moral. Próximo.
Os usuários de seguro-saúde sabem mais sobre os seus problemas de saúde do que as seguradoras. Como as pessoas com maiores problemas de saúde ocultos têm maior probabilidade de contratar no seguro-saúde do que as demais pessoas, o preço do seguro reflete os custos de uma pessoa mais doente do que a média. Com isso, as pessoas de saúde média podem ser desencorajadas a contratar no seguro-saúde por causa do alto preço. Verdadeiro, né, professor? A gente conversou bastante sobre isso, né? Esse é um grande problema do seguro-saúde. Como tu tem muita assimetria de informação, tu tem informações ocultas, né? Que o segurado muitas vezes pode esconder e isso afetar o valor do prêmio do seguro. É por isso que surge a ideia de copagamento, taxas moderadoras, limitações de cobertura, prazo de carência, tudo aquilo que justamente para evitar, né, para garantir que o valor do prêmio do seguro, saúde, não seja exorbitante, né, e por consequência garantir que a carteira, né, que a carteira de segurados na área da saúde, do plano de saúde, seja viável. Entenderam? Sim, quando o senhor fala viável, o senhor fala equilibrada, no caso, né? É equilibrada, claro. Entendi. Não é, claro que quando eu falo equilibrado, não quer dizer que o lucro é exorbitante para a seguradora, não. Um lucro que garanta a atratividade do serviço, né, na prestação do serviço. E a viabilidade, inclusive, né? E a viabilidade do mercado, claro. Próximo. Embora a informação assimétrica seja algumas vezes motivada para políticas, ela também motiva comportamentos individuais, que de outra forma poderiam ser difíceis de explicar. Os mercados respondem ao problema da informação assimétrica de diversas maneiras. Uma delas é a sinalização, que se refere às ações praticadas por uma parte informada com o propósito exclusivo de revelar com credibilidade suas informações para consumidores, parceiros, colaboradores. Não tem nada errado aqui, né? Tá Não, certo. tá tudo certo. Tudo certo. Próximo. Empresas tradicionais investem pesado na sua imagem para construir uma reputação como forma de reduzir a simetria de informações com seus clientes. Certo. Verdadeiro. Reputação, padronização, tudo aquilo, né, que a gente já falou, né? Exato. Itaú, Zafari, Renner, Brastemp, Volvo, uma série de grandes empresas fazem isso. Cada vez mais, né? Próximo. Pode dar uma subidinha? Estou subindo. Vai lá. Pergunta 5. A adoção de cláusulas de coparticipação nos contratos de seguro-saúde visa evitar a manifestação da falha de mercado denominada... Isso é muito fácil, já falamos. Risco moral. Não. Sim, coparticipação? Risco moral, claro. É aquela a velhinha que faz seguro-saúde, deixa de ver a sessão da tarde. Não, é que a mulher se cuida bem mais que o homem, né? Eu sempre digo, a mulher é muito mais inteligente na saúde dela do que o homem. Então, o que acontece? Aquela senhora de idade ali já está aposentada, os netos já estão crescidos e tal. Aí ela tem duas opções. Ela fica vendo se vale a pena ver de novo, ou ela vai pro antes da pandemia, lógico, né? Ou ela vai lá para o médico, né? E aí fica na sala, na antessala, conversa com a secretária, conversa com os clientes, aí chega no médico, conversa meia. Ela não teria atenção de nenhuma outra forma. Os netos não ligariam para ela, os filhos estariam trabalhando, entendeu? Então, ela e aí o que faz o copagamento, né? Sim. Evita que ela passe as tardes inteiras nos consultórios médicos. O professor nem sempre resolve, tem o caso na família aqui. Não, aí tem que aumentar o valor do copagamento. Tu entendeu? O custo de oportunidade dela é baixo. Se tu botar no caso da tua família, né? Sei lá, é tua avó, tua mãe, sei lá. Não, minha tia. Tua tia, se tu botar 20, 30 pila de copagamento, ela vai, não, mas vale a pena, eu vou ficar conversando 2, 3 horas com a secretária do médico, com as minhas amigas que eu encontro lá, né? Vai ter revistas, a Caras, eu não preciso comprar Caras, eu não preciso comprar lá Cláudia, não sei o quê. Isso aí não estou depreciando ninguém, né? Isso aí tô brincando, né? Não, mas quer ver uma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, né?
Tem pessoas aí eu depois chego, falo com o médico, falo da minha unha encravada, falo não sei do que, falo. Não, é que assim, ó, quer ver? Ó, a pessoa, quando ela é solteira e ela já tem uma certa idade, ela tende a buscar atenção em outras coisas, né? É da natureza humana, né? É. E principalmente agora na pandemia, eu já fui algumas vezes pro consultório com a minha tia, né? Porque ela tem a síndrome do intestino irritado. Sim. E ela já foi revirada do avesso E não tem pelo. nada, e não se Não tem encontrar o nada, realmente. Aí agora, nesse último que eu fui com ela, esse último médico, ele tratou ela de uma forma com muita psicologia, Sim, né? claro. E ela gostou muito e os sintomas dela estão desaparecendo. E por aí ela vai ter que arranjar outro problema agora, né? Agora ela vai ter que arranjar. Não, mas ela conseguiu uma obra para fazer agora. Agora ela vai ficar meio. Vamos dizer assim, ela vai reformar um apartamento dela, um outro que ela tem, e aí ela vai ficar bem. Vai ficar meio afastada do mercado Vai. de saúde. É que, assim, ó, dizem que o ócio tem um ditado, né? Então, eu acho que ela estava passando por esse processo aí. Tá. Bom, risco moral, tá? Certo. Entenderam, né? Entenderam a ideia de custo de oportunidade, a ideia de por que a coparticipação é importante, né? Para evitar a superutilização, o superuso, o uso excessivo de um serviço. Nada contra essa senhora, ou não vamos falar, senão fica parecendo que o professor está falando só das mulheres. Pode ser homem ou mulher, não importa, né? É uma característica mais das mulheres, que para mim, novamente, repito, né? É uma característica que mostra a inteligência, né? A preocupação com a vida delas, preocupação com a saúde delas. Para mim, isso aí é elogio, né? Mas uma outra pessoa pode entender diferente. Mas então o que tu tem? Tu tem ali a coparticipação, copagamento é uma forma de evitar essa superutilização do serviço e tornar esse mercado, essa carteira de segurados completamente inviável. Ok? Próximo. Pergunta 6. Sinais de mercado, como o oferecimento de garantias contra defeitos de fabricação, são instrumentos utilizados pelos fabricantes para eliminar a falha de mercado denominada. E aí? O que tu colocaste? Eu coloquei moral hazard. Moral hazard? É. Uhum. Deixa eu ver aqui, pensar um pouco. Vou ler de novo aqui. Sinais do mercado, como oferecimento de garantias contra defeito de fabricação, são instrumentos utilizados pelos fabricantes para eliminar a falha de mercado denominada. Esse, né? Isso. Não, é seleção adversa, né, pessoal? No momento que tu sinaliza, tu está sinalizando antes, né? Então, antes, a propaganda da Brastemp sinaliza antes de tu comprar a Brastemp. Verdade. A Lufthansa sinaliza antes, ó, tu até paga mais pela passagem da Lufthansa, mas vai tranquilo. Se tu tem medo de avião, te aconselho a pagar mais e ir pela Lufthansa. Lá em cima, quando tu estiver atravessando o oceano para a Alemanha, para a Europa, tu vai se lembrar da Lufthansa. Entendeu? Sim, essa eu errei. Tá, então é seleção adversa. Próximo. Pergunta 7. Com respeito a mercados caracterizados por informação assimétrica, considere. Acho que você vai ter que subir um pouquinho. Eu vou pegar aqui é grande essa aqui. Aí tem um monte de coisa. Lê para nós. Uma companhia seguradora deve preocupar-se com a possibilidade de um comprador de uma apólice de seguro devido a ser portador de doença grave. Esse é um exemplo clássico de risco moral hazard. E aí? Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá certo. É um problema de risco moral? Ou é um problema de seleção adversa? Ela tem que se preocupar lá no começo, lá com o pré-contratual. Daí é seleção adversa, essa tá errada. Tá errado. Segundo. No mercado de automóveis usados em que é nítida a simetria da informação a respeito da qualidade dos veículos à venda, o problema da seleção adversa será diminuído se o vendedor aceitar o carro de volta, caso o comprador não fique satisfeito com o desempenho do mesmo em um prazo de 6 meses. Verdadeiro ou falso?
Aqui, no caso, aceitar o carro de volta é depois do contrato, né, professor? Não, mas aqui, ó, observa o seguinte, tu dá uma garantia, é uma espécie de garantia, olha, eu tô te vendendo, mas eu não sei se teu carro é bom ou ruim, eu não sei se teu carro tem qualidade ou não. Não, eu te dou a garantia, tá? Se tu comprar o meu carro e tu não gostar do meu carro, não tem muito produto que faz isso, aqueles que vendem pela televisão, né? Olha, se tu não gostar, em 30 dias tu pode devolver sem custo e ter o dinheiro de volta. Já viram isso na televisão, não viram? De devolver o carro caso não goste. Eu vi um negócio, uma propaganda de colchão. Não tô falando do carro, tô falando do produto, da faca Guinzo, sei lá, tem os colchões EMA, né, professor? Os colchões EMA, aquele que o senhor fica 100 noites com ele, se não gostar, devolve, né? Mas para que a empresa faz isso? É pré-contratual. A empresa faz. Desculpe aí que a igreja aí tá. A catedral aqui na minha frente tá tocando sino. Dá para escutar, né? Dá para escutar. Vamos esperar um pouquinho passar o sino aqui. Só um pouquinho, senão fica o sino em cima da voz do professor. Bom, pessoal, essa matéria é bem grande, hein? Tem que estudar, hein? Quinta-feira é uma prova pesada, hein? O professor está fazendo uma revisão bem ampla para vocês aqui. É quase uma aula inteira, né? Nós já estamos com mais de 1h15 de aula. Quem é que está na sala? Vamos ver. A Bruna, desde o início, o Ronaldo, a Ana, a Cássia. Quem mais que está na aula? Pessoal, assim, ó, e uma coisa que eu vou dizer para vocês, aquelas pessoas que participam, porque eu não consigo ver vocês, se vocês estão efetivamente envolvidos na cadeira. Então, aquelas pessoas que se envolvem nas aulas de quinta, nas aulas facultativas, respondem para o professor, eu sei que tu está aí, Cássia, né, que se envolvem, eu evidentemente que vou avaliar o processo também. Isso aí eu conto na hora da avaliação final. Tá? Não vou aqui detalhar nomes de pessoas que se envolvem mais ou se envolvem menos, mas eu estou gravando isso para mostrar para vocês. Aprendizado é processo, principalmente numa aula como a nossa, que é uma aula remota. Então, se eu percebo que o aluno está envolvido, se envolve, pergunta, coloca exemplos, esse aluno ele está participando do processo. E eu falo isso porque minha filha não participa do processo, é uma bronca que eu tenho com ela. Ela fica ali fingindo ali, fica com o celular ligado e aí escutando notícias do Big Brother. Então, assim, eu só vou saber se realmente vocês estão envolvidos no processo se vocês participarem. Então, não é que eu queira que todos participem, mas o aluno tem que ter inteligência para perceber isso, né? Poxa, eu tenho que participar do processo para o professor perceber que eu também estou envolvido na cadeira, não é só a prova. E os trabalhos. Porque o trabalho, vamos ser sinceros, o professor está respondendo tudo aqui, né? Basta o aluno depois pegar a gravação e botar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí, o que adianta? Onde é que está o aprendizado aí? Tá? Onde é qual é o professor, tudo bem, deu uma aula de manhã, não vai matar o professor dar uma aula domingo de manhã, mas para vocês, né? O que vocês realmente vão acrescentar no conhecimento de vocês. Então, assim, que fique claro, né, que o professor está observando, né? O professor não é bobo. Ô professor, fala. Às vezes eu posso parecer meio chato, mas deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu consigo aprender mais no debate com o senhor perguntando, entendeu? E questionando algumas coisas do que só fazendo leitura dos materiais, se é que o senhor me entende. Não é que eu não leio os materiais, não é isso. Mas eu consigo realmente buscar algum entendimento, às vezes por alguma dúvida, que às vezes até por uma questão de interpretação, a coisa fica meio confusa, se é que o senhor não me entende. Mas aí eu vou ali e busco, para mim, não é que, por exemplo, assim, ó, eu queira participar mais que os colegas, não é isso. Mas é que como ninguém diz nada, como ninguém diz nada, daí eu vejo ali nesse silêncio dos outros a oportunidade de perguntar aquelas coisas aonde eu tenho dúvidas, você entende? Não tem sentido ter uma aula remota, online,
Entendeu? Eu sei que a maioria dos professores gravam aulas. Eu não tenho nada contra gravar aula. Entendeu? Se a aula vira um monólogo, aí pode ser, grava a aula e pronto. Fica melhor. Aí o professor fala o que tem que falar, pronto. Vocês assistem a aula e acabou. Tá? A aula remota é tentar se aproximar o mais próximo possível do presencial. É o envolvimento de vocês, é vocês perguntarem, é vocês colocarem exemplo. É nesse sentido que vale a pena estar aqui online, ao vivo com vocês, nesse momento, quinta-feira, nas aulas. Mas isso aí também é discurso demais. Já? Vocês são bastante inteligentes para perceberem isso. Tá, vamos lá. Repete aí. É a 2, o senhor subiu ela de novo. Então, a 2 ali, então é verdadeiro, né, professor? É verdadeiro, né? Verdadeiro. Ou seja, esse mecanismo de garantia que tu oferta lá da televisão, da faca Guinzo, não sei do que, do produto para o cabelo, para as mulheres, da secadora, né? Que alisa o cabelo, né? E se tu não gostar, tu devolve, né? Tu tá dando o quê? Tu tá diminuindo a simetria de informação pré-contratual, né? Antes da compra da mercadoria. Próximo. 3. As exigências de que uma empresa faz quanto ao nível mínimo de educação profissional dos candidatos a um emprego é uma forma de sinalização que ajuda a contornar o problema da informação assimétrica no mercado de trabalho. Verdadeiro, né, professor? Verdadeiro, claro que é verdadeiro, né? Uma empresa como é que uma empresa seleciona um funcionário? Através de entrevista, através de currículo. Como é que eu seleciono um bolsista, né? Como é que eu vou saber se ele estuda ou não? Eu não estou na casa, não sou uma mosca lá para saber se ele estuda ou não, se envolve, se está interessado. Geralmente, quando eu seleciono um bolsista, eu tento pegar o histórico escolar, se fez um curso de inglês em uma escola, né, com conceito, né, como é que foram as notas, né? Se eu tenho uma ou outra informação do aluno no processo, né? Agora não é presencial, já faz quase 2 anos, mas antes eu percebi o aluno, o envolvimento, se ele chegava no horário em aula, se ele saía antes. Tudo isso é uma forma de reduzir a simetria de informação. Próximo. A presença de informações assimétricas nos mercados impõe custos privados aos agentes, porém não provoca desvios de eficiência em relação aos mercados competitivos. Provoca ou não provoca? Provoca. Provoca, é falso, né? Falso, provoca desvio de eficiência. Então a alternativa correta é Canadá, C, né? 2 e 3. Tá ok? São as 2 alternativas corretas. Próximo. Pergunta 8. Para minimizar problemas de moral hazard, risco moral, o mecanismo entendido como adequado é a. Concessão de empréstimos a pessoas físicas com consignação em folha de pagamento. B. O pagamento de salários fixos para os principais executivos da empresa, independentemente do lucro que a empresa oferir, de modo a lhes garantir tranquilidade em seu trabalho. C. A dispensa de franquia em seguros de automóveis. D. O oferecimento de garantia na revenda de automóveis usados. E. A renovação de seguro de automóveis com desconto para segurados que não sofreram acidentes na vigência do contrato anterior. Então, vamos lá. Risco moral é pós-contratual. Concessão de empréstimo sob consignação, o que é a concessão de empréstimo? É tu conceder empréstimo, mas exigir garantias. Qual é a garantia? Garantia é teu salário. Tá? Antes mesmo de entrar o teu salário, já sai da tua conta, né? O dinheiro para pagamento de uma parcela do empréstimo, para amortizar teu empréstimo. Isso aí não é risco moral, isso é antes, né? A consignação ela é uma forma de garantir que o banco vai receber o valor do empréstimo, tá? Então, não é risco moral, não é uma forma de minimizar o problema pós-contratual. Pagamento de salários fixos para principais executivos, independentemente do lucro. Será que se tu quer evitar a preguiça, a baixa produtividade, tu faz salário fixo ou tu faz salário variável? Variável. Então, também não é risco, não é para minimizar problemas de risco moral. Dispensa de franquia, ou tu coloca a franquia para evitar o risco moral, a mudança do comportamento do motorista? Impõe franquia. Então, também não é. Oferecimento de garantia. Garantia
é com objetivo pré ou pós-contratual? Já falamos várias vezes. É pré, tá? É seleção adversa. E, por último, a renovação de seguros de automóveis com desconto para segurados que não sofreram acidente na vigência do contrato anterior. Isso aí não é um incentivo pós-contratual? Sim. Então, a alternativa correta é a alternativa E, Equador. Próximo. Pergunta 9. A existência de informações assimétricas entre os agentes econômicos pode provocar uma falha de mercado denominada seleção adversa. Um mecanismo que pode ser utilizado para eliminar tal falha é a adoção do pagamento de franquias para o acionamento de apólices de seguro. B. A imposição de regulamentos e taxas que visem a diminuição de poluentes a serem lançados na rede de coleta de esgotos. C. A adoção de contratos de seguro-saúde com cláusula de coparticipação no pagamento de consultas e exames. D. O pagamento de bônus para administradores da empresa, caso se cumpram metas fixadas pelos acionistas. E. O fornecimento de certificados de qualidade e garantia para a venda de bens usados. Tá, franquia a gente já viu que é com o objetivo de quê? Minimizar o problema pré ou pós? Pós. Então não é, tá errado. Imposição de regulamentos e taxas que visem diminuição de poluentes a serem lançados na rede. Isso aí é mecanismo para reduzir externalidades ou é mecanismo para reduzir problema de seleção adversa? Externalidades. Também, tem nada a ver, então. Adoção de contrato de seguro-saúde com cláusula de coparticipação. Já falamos da velhinha, da pessoa aquela que faz o seguro e depois passa o dia inteiro lá no consultório. É pós, também contratual, né? Moral rasa, não é seleção adversa. Pagamento de bônus para administradores de empresas caso se cumpram metas, né? Remuneração variável, aqui novamente é pós-contratual. Fornecimento de certificados de qualidade e garantia para a venda de bens usados. É pós ou pré? É pré, né? É esse aí, então. A resposta também aqui é Equador. Tá? Próximo. Pergunta 10. Acho que é a última. A última, né? Então, pergunta 10. A participação de corretor nas operações de seguros visa a. Atender a demandas sociais. B. Reduzir assimetrias informacionais. C. Replicar a intermediação existente em outros mercados financeiros. D. Estabelecer laços de solidariedade entre corretores e segurados. E. Inibir a má-fé na prestação de informações da seguradora. E aí, qual é o grande objetivo? O que faz o corretor, por exemplo, de um seguro, corretor de imóvel, um corretor de seguro de vida, de uma apólice de seguro, saúde? Ele atende demandas sociais? Acho que não tem nada a ver, não é o papel do corretor, né? Não. Replicar a intermediação existente em outros mercados financeiros? Não. Não é exatamente isso, né? Estabelecer laços de solidariedade entre corretores e segurados? Não é, né? Inibir a má-fé na prestação de informação à seguradora? É, mais ou menos, mas não é exatamente esse o papel de inibir a má-fé. O objetivo do corretor é estabelecer um elo entre comprador e vendedor, né? Ou seja, é reduzir a assimetria de informação, receber as informações do comprador, melhor dizendo, receber as informações do vendedor e passar essas informações para o comprador, para que se chegue a um bom termo e o negócio se realize, né? Muitas vezes tu não tem esse papel do corretor, né? Há uma insegurança jurídica, uma insegurança não jurídica, desculpe, há uma insegurança informacional de informação na prestação, na informação do potencial vendedor para o potencial comprador, tá? Aliás, do vendedor para o potencial comprador. Então, o corretor, ele reduz a assimetria informacional. Por exemplo, até mesmo na elaboração do contrato, a presença do corretor, por exemplo, numa imobiliária que vai fazer um contrato de aluguel, a presença do corretor, a presença da imobiliária, ela reduz a insegurança o contrato vai ser bem elaborado, a minuta do contrato vai garantir que tanto o comprador quanto o vendedor o vendedor vai receber o valor
estabelecido no contrato, o comprador vai receber o imóvel, vai ter a escritura do imóvel, vai ter garantias, né, relacionadas àquele contrato. Então, o grande objetivo na relação contratual entre comprador e vendedor, da presença do corretor, é a redução da assimetria de informação. E, professor, é por isso que, por exemplo, assim, ó, as seguradoras, elas têm empresas que fazem a corretagem de seguros, elas contratam, eu acredito que contratem, né? Por exemplo, assim, o meu seguro, eu não comprei direto da seguradora, uma corretora que me foi indicada, muitos anos atrás, foi que me vendeu o seguro e a que renova meu seguro todos os anos. Isso. É por esse fator que as seguradoras mantêm essa relação com os corretores? Desculpe, eu não peguei a última parte. Por que... É assim, ó, a seguradora, eu não comprei meu seguro direto da seguradora, certo? Eu adquiri através de uma empresa corretora, que me foi indicada. E é essa empresa que todos os anos entra em contato comigo para renovar a pólice. Sim. Isso. Isso seria uma garantia da seguradora? Não, qual é a garantia eu também, né? Por exemplo, meu seguro de automóvel, uma corretora. Pessoalmente, eu não conheço a mulher, nunca vi essa mulher. Mas ela trabalha comigo há mais de 10 anos. Eu tenho uma relação de confiança. Ela chega lá por abril, ela liga para mim. Ricardo, tá na hora de renovar o seguro do teu carro. A primeira coisa que pergunta, trocou o carro, Ricardo? Não troquei. Não troco nem desde 2015 que eu não troco meu carro, falei para ela. Daí ela olha para mim, olha, Ricardo, teu perfil é esse, tu é um cara conservador, tu quase nunca demanda carro reserva, nos últimos 5 anos tu não demandou carro reserva, tu não usou o seguro, né? Ela pergunta se eu mudei ou não mudei de residência, se eu tenho, né? Se a esposa continua sendo a responsável pelo seguro, né? Porque geralmente a mulher é mais barata, porque a mulher dirige melhor, porque a mulher é mais confiável, né? E por aí vai, né? Então, se tem alguém usando ou não meu carro, além do casal, né? Tudo isso, né, é uma forma de reduzir a assimetria de informação, né? Na relação entre a seguradora lá, né, que vai receber essas informações por parte da corretora, e minha, né? E ela, com base no meu perfil, inclusive, ela estabelece algumas coisas, eu consigo reduzir algumas coisas com ela, né? Alguns serviços que para mim eu nunca vou demandar e nunca demandei e acredito que não vou demandar, eu digo, tira isso, tira aquilo, né? E ela realmente, no teu caso dá para tirar isso e isso. Aí esse ano, por exemplo, eu ia pagar 1.500, né, de seguro do carro. Depois que eu falei com ela, a gente reduziu para 1.200. Tá? Então é esse o papel do corretor. Obrigado, professor. Bom, 10 horas, 1h30 de aula. Agradeço a atenção de vocês aí, tá? Essa aula, assim que eu puder, provavelmente agora eu tenho um monte de coisa para fazer, mas à tarde eu vou disponibilizar essa aula aí no Moodle e no YouTube para vocês, ok? Tenham um ótimo domingo, né? Nós continuamos conversando pelo WhatsApp, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento para a prova, né? Eu provavelmente a partir de terça ou quarta eu passo algumas informações importantes para vocês da nossa prova de quinta-noite. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, um bom domingo para todos. Bom domingo para todos.